Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte, com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso e hoje estão comigo Felipe Perosa e Lucas Acosta. A camisa número 10. E o camisa 10 dessa semana é o jornalista Thiago Medeiros. Ele que é de Santa Maria e hoje trabalha em Brasília. Esteve presente na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e na Copa de 2018 na Rússia. Escreveu um livro, Minhas Bagagens da Copa. E agora ele conta para nós um pouco mais dessa experiência. Para começar, Thiago, eu vou te fazer a mesma pergunta que nós fizemos para todos os outros entrevistados aqui, tanto esportistas como pessoas também que são referências no jornalismo. A gente gosta de saber um pouco da história dessa pessoa. Então eu te pergunto como é que o jornalismo entra na tua vida. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. O jornalismo entrou na minha vida muito, talvez por acaso, porque quando eu era criança e adolescente, enfim, sonhava com outras profissões para minha vida e acabei entrando na área de comunicação porque eu tenho um gosto muito especial, um carinho muito especial por rádio. Pensei que de repente poderia trabalhar com isso no futuro, né? Mas não sabia que era com jornalismo que eu ia acabar tendo esse casamento, né? E durante a faculdade eu comecei, na verdade, fazendo publicidade e propaganda na UFSM, lá em 2003, faz bastante tempo. E no meio do curso, já tendo um pouco mais de experiência ao longo do início da faculdade com rádio, enfim, acabei me interessando em trocar de curso. Acabei trocando de habilitação, troquei a publicidade pelo jornalismo já no meio do curso e fui até o fim, concluir e, de fato, acabei me apaixonando por essa profissão que foram muitos anos aí exercendo. E o esporte, onde é que ele entra nessa história? Já que tu falou que era apaixonado por rádio, se o esporte já começou lá atrás junto com a rádio ou se foi algo que foi evoluindo ao longo da tua jornada na faculdade? Eram gostos assim que andavam em paralelo, né? Eu creio que desde criança, acho que muitas crianças no Brasil inteiro, né, acabam desde cedo torcendo para um time de futebol. Comigo não foi diferente. Comecei aí em jogos de futebol e me interessar bastante por esse esporte. Na adolescência, comecei a jogar basquete, também aí no Corinthians de Santa Maria, e por muito tempo acabei gostando desse esporte também, gosto até hoje de todos, né, de praticamente todos que eu tenho contato. Então, minha paixão por esporte surgiu daí, especialmente pelo futebol, né? Como a boa parte, talvez possivelmente a maioria dos brasileiros. Bom, e Thiago, a gente agora está na faculdade, tem uma pergunta que nos deixa muito ansioso para a carreira daqui para frente. Como é que foi essa trajetória na tua carreira profissional do jornalismo, de tu sair de Santa Maria, ir para Brasília agora, de participar daquilo que tu já participou? Como é que foi para ti esse desenvolvimento dentro do jornal? Bom, para mim foi muito interessante porque no meus tempos de faculdade havia muita oportunidade de estágio para quem tinha interesse, né? Havia muita oportunidade de estágio na área esportiva, que era a área que eu mais me interessava, havia bastante também, e foi uma grande escola, de fato. Consegui aliar dentro da universidade a teoria ensinada nas salas com a prática também, justamente desses projetos dos quais eu fiz parte, né? Radar esportivo, transmissões de futebol na Série B do Campeonato Gaúcho. Enfim, foram vários projetos que a gente conseguiu tocar, junto com vários colegas e professores também, que sempre nos apoiavam. E para mim foi muito importante isso. Claro, depois, quando a gente se forma, né? A gente tem talvez alguns planos e eles acabam mudando, né? Uhum. Na prática, a gente diz que na prática a teoria é outra, né? Sim. Então, eles acabam mudando e a realidade acabou me levando para a área do jornalismo político, né? Eu acabei vindo para Brasília, depois de passar em um curso público do Senado Federal, vim para trabalhar na Rádio Senado, onde atuei por muitos anos como locutor, como chefe de reportagem, como editor, e acabei criando essa carreira aqui também
mas muito por conta da base que eu tive aí em Santa Maria, em todas as experiências que eu tive por aí. Bom, agora entrando nessa parte da Copa do Mundo, tu foi em alguns jogos da Copa de 2014. Como é que foi a Copa do Mundo no teu país? Tipo, ver a experiência se muda da de 2014, já falando um pouco da de 18. E, bom, como é que foi essa experiência, né? Tipo, tu viveu uma Copa do Mundo no teu país, é algo diferente de tudo. É o maior evento do planeta Terra, é algo gigantesco e tu conseguiu vivenciar isso daí. Tu viveu os dois eventos esportivos, os dois maiores eventos esportivos do mundo, né? Que é as Olimpíadas 2016, que eu vi ali também que tu esteve presente, e a Copa do Mundo. Então, como é que é essa sensação, né? Bom, antes, como eu disse, né, lá da minha paixão que vem desde a infância, essa paixão ela vem como torcedor, né? Em primeiro lugar, meu primeiro contato com o esporte é como torcedor. Então, para mim foi fantástico poder participar dessas partidas da Copa de 2014 aqui, nos Jogos Olímpicos também, como eu disse, eu gosto de várias modalidades, né? Não só do futebol. E na Copa de 2014 teve essa sensação muito especial de ter jogos de altíssima qualidade aqui para assistir, de receber o público de fora, né? O, a sede da Copa do Mundo acaba virando uma miniatura do mundo, podemos dizer assim, né? Porque você vê ali pessoas de todas as culturas, de todas as nacionalidades, não são só pessoas que torcem para as seleções que estão classificadas para a Copa, tem muito torcedor que vai para a Copa, mesmo sem a sua seleção estar lá jogando, né? Isso também é interessante. E aqui no Brasil eu pude ter essa experiência que foi fantástica mesmo. Eu pude ir em um jogo no estádio Beira-Rio e em 5 jogos aqui em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha. E foram experiências ótimas, e foi ali que eu percebi também uma coisa bem interessante, que numa Copa do Mundo quem mais se diverte, sem dúvida, é o torcedor estrangeiro, né? E por conta disso que, desde o final da Copa ali de 2014, que eu já comecei a pensar em como que eu poderia fazer para, quem sabe, ir numa próxima Copa, e aí sim, ter a experiência que o estrangeiro teve aqui no Brasil, que com certeza foi fantástica. Até eu acho que essas duas competições, tanto a Copa como as Olimpíadas, são as competições que mais envolvem pessoas, apaixonados, e até aquelas pessoas que não acompanham o esporte, mas por ser uma Copa, por torcer para o Brasil, elas acabam olhando jogos, acabam acompanhando mesmo, assim, sabe? Então, é muito interessante essa parte do pessoal que não olha nada, mas chega em ano de Copa, chega em ano das Olimpíadas, e parece que vira uma chavezinha, e aí se veste a camisa do Brasil e torce bastante, né? É tão grandes competições que fura a bolha, né? As pessoas que mesmo não acompanham tanto o esporte vão lá pela festa, que não acompanham tanto a seleção na Copa ou os atletas olímpicos, estão ali pela sua seleção, pela festa, e daí já abrange quem gosta, quem vive é fanático, quem vive mais ou menos casualmente o esporte, e é uma mistura de culturas, de vivências, de experiências muito, muito grande. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso daí. É verdade, sem dúvida. Junta muita gente que, de fato, às vezes nem acompanha esporte. Eu pude ter essa experiência até lá na Rússia em 2018, né? Porque lá o futebol não é tão popular como é aqui no Brasil. Mas lá eles acompanharam muito, principalmente porque a seleção da Rússia fez uma campanha acima do esperado, né? Chegando até as quartas de final. Mas aqui no Brasil, de fato, a diferença foi que o público já é apaixonado, o público já acompanha muito, e até mesmo, de fato, aqueles que não acompanham tanto param para ver uma Copa do Mundo, param para ver uma edição de Jogos Olímpicos, porque querem torcer pelo seu país também, né? O brasileiro gosta muito de ganhar, né? Ele quer ganhar, quer a vitória. Até o esporte mais popular sempre vai ser aquele que o Brasil estiver ganhando, né? Uhum. Já o futebol claro que é o carro-chefe, mas depois o futebol vai ser o vôlei, enquanto o vôlei estiver disputando os títulos, né? Ou vai ser qualquer outro que tiver um brasileiro lá em destaque. Então é isso também, o brasileiro gosta de ter aquela sensação de vitória, de ver o Brasil também
no lugar mais alto do pódio. E esse que tu falou, aqui no Brasil, eu fui ver Argélia e Coreia do Sul no Beira-Rio. E assim, a gente tava um jogo antes foi Brasil e Argentina, foi Argentina e Alemanha. Então teve um jogão e depois foi Argélia e Coreia do Sul, que também foi um jogo bom assim, de se assistir. Parece que todo jogo de Copa é bom, né? Pois é, isso que eu ia falar agora. Do meu lado, tinha argelino, na minha frente tinha coreano, do outro lado tinha brasileiro, atrás de mim tinha peruano, isso que tu tinha comentado, muitas vezes pessoas de outros países que não estão na Copa irem assistir. Eu achei isso incrível, assim. E o torcedor peruano realmente aproveitou muito, porque ele saiu ele chegou borracha e saiu pior ainda. Mas é interessantíssimo a gente ver essa questão quanto o turista aproveita indo para um evento desse tamanho. E na Rússia, acredito ter sido a mesma coisa contigo. Eu já entro, antes de tu comentar sobre isso, Thiago, eu já entro nessa pergunta, então, para tu falar um pouquinho sobre essa Copa de 2018 e que tu planejou desde 2014. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Exato, é verdade, bem como você falou, vai muita gente que às vezes não é do país que está jogando. Por exemplo, aqui no Brasil, isso acontece sempre em qualquer sede de Copa do Mundo. O país sede, ele sempre vai ter mais torcedores do que todos os outros, né? Obviamente porque a Copa é na casa, enfim, ele sempre vai ter mais torcedores no estádio. Na Copa do Mundo da Rússia, obviamente os russos eram sempre maioria em todos os estádios, né? Nós tivemos lá 3 milhões de pessoas na Copa do Mundo da Rússia. 1 milhão era de não russos, né? Então 2 milhões de russos acompanharam a Copa do Mundo de alguma forma, pelo menos em alguma partida. E o meu planejamento começou de fato logo depois que eu saí do estádio para ver meu último jogo na Copa de 2014, que foi a decisão do terceiro lugar, que foi aqui em Brasília, que a Holanda venceu o Brasil por 3-0, né? E a partir dali eu já comecei a pensar como seria possível ir para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, um país totalmente diferente do nosso, que a gente tem pouquíssimas referências a respeito, uma língua completamente diferente, uma cultura completamente diferente e super longe, além disso, né? Como fazer para viabilizar essa viagem de jeito que fique possível também, né? Porque a gente sabe que viagem não é uma coisa muito barata, né? Então, desde ali começou o planejamento, consegui me programar para fazer isso e pude ter essa experiência que foi possivelmente única na vida, assim. E para um país com essas características, um evento desse porte, eu creio que foi uma experiência única, mesmo que venha se repetir aí em algum evento desse tipo, creio que não vai ter a mesma experiência que foi conhecer o país e a cultura russa da forma como eu pude conhecer nos 39 dias que eu fiquei por lá. E, Thiago, aproveitando que tu falou da cultura, como é que foi essa experiência de não vivenciar só o futebol, mas conhecer a população russa, conhecer os pontos turísticos, que tu fala bastante no livro, né? Tanto de teatro, das ruas, dos bares. Então, como é que foi essa experiência de tu, claro, não só aproveitar o lado da Copa, do futebol, mas aproveitar também o país, a Rússia, né? Exato, eu tentei fazer isso de fato, aproveitar bastante o país, porque numa Copa do Mundo, um evento como a Copa do Mundo, a Olimpíada é um pouco diferente nesse sentido. Mas numa Copa do Mundo, você, mais da metade da viagem, você vai aproveitar para fazer turismo, porque apesar de ter jogos todos os dias na Copa, os jogos não são sempre na mesma cidade, né? Então você vai ter um jogo numa cidade, só vai ter jogo naquela cidade de novo, dali a uns 2, 3, 4 dias, quem sabe, né? Então você tem muito tempo para aproveitar. Enquanto que uma edição de Jogos Olímpicos, por exemplo, tudo é na mesma cidade, geralmente, né? Então, essa é a diferença básica. Então, sobrava muito tempo para aproveitar o país e eu tentei fazer isso o máximo que foi possível também, né? A gente sabe que a Rússia é famosa por várias coisas, pela vodka, né? Pelo balé também, né? Então, eu tentei aproveitar isso também e ir nos teatros que foram possíveis de ir. A gente ouve muito falar no Teatro Bolshoi, né, que é o mais famoso de todos, mas assim como o Brasil não tem só uma escola de samba, né? A
Rússia também não tem só uma companhia de balé, tem várias, tem dezenas pelo país inteiro. Então pude acompanhar algumas aí que foram espetáculos muito, muito legais de se ver. E a Rússia como um todo também, a cultura do país, a cultura do povo é totalmente diferente da nossa, e foi muito bom ter esse intercâmbio durante o período que eu fiquei lá. E foi difícil se adaptar, como tu passou 39 dias, qual foram as principais dificuldades, assim, que tu sentiu? Porque acredito que a gente sente, né? Até o fuso horário é uma possível dificuldade, mas quais foram as principais, assim? Sem dúvida, a barreira principal, quando se pensa na Rússia, eu diria que é o idioma, né? Porque, para começar, o alfabeto é outro. Uhum. Não é nem só a língua que é outra, não é nem só as palavras, o alfabeto é outro. Você tem que se alfabetizar de novo se quiser entender alguma coisinha que tiver escrita lá. E foi isso que eu tentei fazer também. Aqui em Brasília eu estudei 3 semestres de russo antes de ir para lá, para pelo menos saber o básico, né? Saber como é que são as letras e saber pelo menos o nome das comidas, né? E as saudações principais. E foi isso que eu fiz, até para não ficar naquele modo turistão, né? Como se diz. Porque o turista ele sempre acaba pagando mais caro por tudo, né? Por não ter o conhecimento dos lugares. E nessas aulas, com pessoas aqui, dificilmente alguém estuda russo por curiosidade, estuda por um objetivo, né? Então aqui as aulas de russo tinham turmas pequenas e pessoas que já tinham algum conhecimento do país, principalmente as professoras. E pude aprender bastante da cultura já antes de ir, né? Já sabia, por exemplo, onde comer mais barato, já sabia, por exemplo, o que não fazer, o que poderia pegar mal, digamos assim, com os cidadãos locais, né? E já fui, pelo menos, com esse preparo mínimo para chegar lá. Então, vencida essa primeira barreira do idioma, que eu não venci completamente, eu não cheguei lá falando fluente o russo, né? Pelo contrário, Claro. cheguei falando o básico. Mas a barreira seguinte, eu acho que foi a comida, digamos assim, porque apesar de eles terem inventado o estrogonofe, apesar de eles dizerem que inventaram a salada de maionese, na verdade o tempero deles é bem diferente do nosso e demorou um pouquinho para me acostumar aí. Com certeza. Thiago, o Lucas já comentou um pouco sobre o livro e falando mais da viagem para a Rússia, vamos perguntar uma coisinha aqui que nos intriga bastante. Muita curiosidade. O livro, a ideia, tu escreveu ele antes, durante ou depois da Copa? Bom, a ideia dele surgiu antes. Foi o seguinte: quando eu contei para os meus colegas de trabalho o planejamento da minha viagem para a Rússia, eu falei, vou ficar lá 39 dias, vou passar por 5 cidades, vou ir em 6 estádios e vou assistir 10 jogos. O pessoal pensou, nossa, viagem bem diferente, né, do comum. Isso aí merece um livro, um colega meu falou, jogou essa sementinha na minha cabeça. Eu digo, olha, talvez mereça mesmo, né? Mas eu não vou lá pensando nisso. Não vou para a Rússia pensando nisso. Vou lá para aproveitar o país, vou lá para aproveitar a Copa, fazer meu turismo, aproveitar essa viagem, porque eu sei que é uma experiência que é difícil de se repetir. Com certeza não se repete da mesma forma, né? Mas na volta, eu trouxe tantas histórias de lá, as histórias riquíssimas que eu trouxe, assim, na bagagem, por isso que o título é Minha Bagagem da Copa, né? Eu pensei, cara, isso tem que virar um livro de fato. Aí eu peguei todos os meus registros que eu tinha da Rússia, fotos, vídeos, anotações, comprovantes, bilhetes, enfim, comprovantes de tudo, de reservas e tudo mais, e aí escrevi a história. E aí escrevi o livro, que é todo ele baseado em fatos reais, é um relato de viagem mesmo, né? É totalmente não ficção, não tem história inventada ali. Então, a escrita mesmo veio depois. A sementinha veio antes, mas a escrita mesmo aconteceu alguns meses depois da Copa do Mundo. Porque até a gente estava comentando aqui que o livro é muito rico em detalhes. Então, eu comentei com os guris, parece que tu tava ali Caminhando e na escrevendo. rua e escrevendo o livro. Porque é muita informação que eu mesmo, eu acredito que eu não lembraria depois. E ele faz parecer que tu tá lá no lugar no teu lugar, Thiago. Parece que tu que tá ali viajando pra Rússia, tu que tá saindo do hotel e tudo mais. Tu passa uma atmosfera no livro. Se esse foi o objetivo, conseguiu, parabéns. Deu certo. Legal, E Thiago, essa é a intenção mesmo. E nessa viagem pra Rússia da Copa, qual é a tua história mais marcante de lá?
Ou alguma que tu não tenha contado no livro, que a gente Vai. possa ser uma exclusiva, É. assim, vamos ver. Tá, já pensou? Eu lembro de uma aqui que eu não lembrei na hora de escrever. Bom, teve várias histórias, né? Muito legais, assim. Cada dia era uma história diferente e merecia ser contado. Não pude contar tudo o que aconteceu de fato, né? Mas, assim, foram muitas histórias interessantes, muitos jogos super legais de assistir. É como você falou antes, que todo jogo de Copa é legal. Porque quando eu saí daqui, um colega meu, um amigo meu aí de Santa Maria, até famoso no mundo esportivo. Vou entregar o nome dele aqui. O nome dele é Cândido Otto da Luz. Ele chegou para mim e disse o seguinte: você vai atravessar o mundo para ver Marrocos e Irã? Tá louco, tá de sacanagem. Tá de brincadeira. Era o primeiro jogo que eu ia assistir na Copa. Só que é o seguinte, amigo: Marrocos e Irã, eles não têm aquela tradição que a gente espera, né, de uma grande seleção, nenhum deles. Mas Marrocos e Irã, em um estádio gigante como a Arena Zenit, em São Petersburgo, com 68 mil pessoas assistindo, é outra coisa. É outra coisa. O jogo não tem um requinte técnico apurado, mas um jogo que é decidido com um gol. Aos 48 do segundo tempo, faz o povo explodir, milhares de iranianos lá explodindo em alegria, é outra história. Não é como um jogo comum aqui da 14ª rodada do Brasileirão, com 5 mil pessoas no estádio. É totalmente diferente, sabe? É outro clima, mesmo que as seleções não sejam as melhores, é outro clima. Então foram histórias assim, histórias comuns de dia a dia, mas com todo o diferencial que faz o fato de você estar num lugar completamente diferente e com todo o diferencial que faz você estar no ambiente do maior evento esportivo do mundo. Então foi isso que eu procurei trazer mesmo. E também trazer, é claro, a Copa que as pessoas não viram na TV, né? Porque todo mundo viu os jogos, todo mundo sabe que a França foi campeã, todo mundo sabe que o Brasil perdeu para a Bélgica, né? Todo mundo sabe quem foi que fez os gols, mas as pessoas não sabem como é que era andar numa rua em Moscou à noite, né? Isso aí a TV não mostrava. As pessoas não sabem como é que era subir a escadaria do Teatro Bolshoi, né? Isso aí as pessoas não sabem como é que era. Então foi esse tipo de coisa que eu quis trazer, né? Os bastidores da viagem de trem das torcidas. A diferença de um trem cheio de torcedores e de um trem só com moradores da Rússia, né? Então, esse tipo de coisa que eu procurei trazer, porque eu acredito assim também. Como são minhas memórias particulares, nós tínhamos lá 35 mil brasileiros que estavam na Rússia para ver a Copa. Se cada um escrevesse um livro, iam sair 35 mil livros diferentes, né? Então, eu quis trazer mesmo o meu roteiro, o meu relato. Tinha que ser algo diferente, né? Tinha que ser algo único e bem pessoal mesmo, como eu tentei trazer. Bom, que nem tu falou, essa parte do extracampo na Copa, até o cara olhando um campeonato municipal, o extracampo já pesa. Imagina uma Copa do Mundo. Tipo, pode ser qualquer jogo, mas é uma Copa do Mundo. Olhando os jogos aqui da Inter de Santa Maria, já se sente... O cara já fica em interseleções, com interclasses, isso. É que interseleções é da minha cidade. Mas, tipo, nem tudo são flores, nem tudo é só história boa pra contar. Tu estava lá, 3-1 Bélgica. 2-1. 2-1 Bélgica. Ai, aumentou um gol já, me assustei. A gente perdeu igual. A gente perdeu. Bom, perdeu. Desculpa, eu Confundi. Como é que foi estar lá? Assim, tu falou tudo, como foi incrível, toda a tua experiência, mas mesmo assim, perder, errando, não errando, Mas eles acertando Eles muito. acertando muito e o Brasil jogando bem. E o Courtois fazendo milagre, tipo, a sensação... Cara, eu não sei como é que eu reagiria a uma defesa do Courtois na Copa. Ao vivo. Não, eu já passei mal quase na TV, imagina, no estádio. Como é que foi essa sensação? É verdade. Bom, primeiro contextualizar um pouco esse jogo. Foi em Kazan, né? Uma cidade bem interessante, uma cidade muito bonita, então. O estádio também, os estádios todos muito bonitos na Copa, todos novos, né, novinhos, quase sempre à beira de um rio. Então, estádios muito bonitos mesmo. E a torcida brasileira era a maioria, claro. Como a ressalva que eu sempre faço, em todos os jogos, os russos eram a maioria. Mas na comparação brasileiros e belgas, tinha muito mais brasileiro no estádio do que belga.
né? A torcida belga eram uns pontinhos vermelhos assim espalhados em alguns cantinhos do estádio, enquanto estava todo mundo de amarelo e os russos torcendo para o Brasil também. Foi meio surpreendente, assim, primeiro porque a Bélgica quase que perde para o Japão nas oitavas, Sim. né? Passa ali com gol de contra-ataque já nos acréscimos, porque o Japão foi mirim de se jogar para cima da Bélgica no final do jogo, com o jogo empatado em 2-2. Mas começa com a surpresa de a Bélgica conseguir travar as principais jogadas do Brasil no primeiro tempo e conseguir fazer 2-0 logo de cara, com duas chances claras. Na verdade, uma chance clara, que foi o contra-ataque do De Bruyne, e uma infelicidade do Fernandinho no primeiro gol. Então já começa aí, com uma surpresa grande começar 2-0. No segundo tempo, o Brasil volta e volta amassando, empilha chance atrás de chance. Se você vê até hoje, outro dia eu fui ver o compacto desse jogo, era inacreditável a chance que o Brasil perdeu. E de fato surpreendeu muita gente. O Brasil foi a melhor atuação do Brasil na Copa foi aquela, e mesmo assim acabou saindo com a derrota. Pênalti não Mas foi uma dado. tristeza grande. De Nós fato. somos Muita roubados, gente nós somos roubados. Pênalti Nós não dado. somos roubados. Aquele carrinho no Também acho que foi. Jesus foi... Também acho que foi. Mas enfim, muita gente saiu chorando do estádio, era uma tristeza muito grande, todo mundo consternado, né? Todo mundo saiu em silêncio. Eu fui no jogo também que o Brasil ganhou da Sérvia. A torcida não queria sair do estádio. Eu só saí quando os guardas começaram a pedir para sair. O pessoal ficou batucando lá quase uma hora depois do jogo. Em compensação, no jogo contra a Bélgica, o pessoal saiu cabisbaixo, silêncio total, né? E muita gente saiu chorando, saiu triste também. E foi ruim mesmo. Foi um sentimento ruim. Mas vida que segue, né? Para mim, a Copa continuou, porque eu continuei lá, eu tinha ingresso ainda para a semifinal e para a decisão do terceiro lugar. Então, segui para São Petersburgo para ver esses últimos 2 jogos. Mas foi, de fato, essa derrota foi doída. Podemos dizer que foi doída, sim, para o torcedor. A gente em casa, eu me lembro de ver esse jogo em casa com a minha mãe, só eu e minha mãe, eu sentado muito na frente da TV, assim, e eu tava transtornado que o Brasil não conseguia fazer gol na Bélgica por todas as chances que foram criadas. E eu em casa tava transtornado, imagina ao vivo como eu ia ficar. Lá seria uma completa loucura. Mas, Thiago, tu falou de alguns jogos que tu foi, né? Qual foi o jogo mais marcante, se foi esse Brasil e Bélgica, pela eliminação do Brasil, por tudo que aconteceu? E qual foi o melhor jogo que tu foi? Não sei se equivale os dois, né? Melhor jogo com o jogo mais marcante para ti. Bom, deixa eu pensar aqui. Eu fui em 10 jogos ao todo. Acho que podemos destacar 2 aí. Brasil e Bélgica foi bom, mas eu vou deixar de fora por causa da derrota, né? Vou colocar aqui, para melhorar um pouquinho o astral, então. Eu vou colocar Croácia e Argentina. Jogaço. 3-0 para a Croácia. Muito bom. Excelente decisão. Para começar, o jogo foi em Nizhny Novgorod, que é uma cidade, das outras cidades sede, além de Moscou, é a cidade mais perto de Moscou. Eram 4h30 de trem de Moscou para Nizhny Novgorod, um trem super rápido, moderno e tudo mais. Eu cheguei lá para ver o jogo, um trem lotado de argentinos. Um trem lotadaço, mas lotadaço de argentinos para ver o jogo. Eu consegui pegar as últimas 2 cadeiras do trem, na hora de reservar, isso 3 meses antes. E o trem lotado, e eu ali quietinho, né? Sem mostrar que era brasileiro nem nada, nem falei português nem nada, e só fui acompanhando para assistir a partida. No estádio, a mesma coisa. Praticamente só argentino. Aí era quase como Brasil e Bélgica. Era um monte de argentino e uns pontinhos lá, quadriculados em vermelho e branco, eram os croatas que estavam lá, bem escondidinhos. O jogo termina 0-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo a Croácia amassa completamente a Argentina. O goleirão falha e tudo mais, e a Croácia faz 3-0. Quem foi para ver Messi viu o Modric, né? E aí, para mim, foi bem legal esse jogo. Não sei se foi o melhor ou o mais emocionante, mas esse eu deixo empatado com outro jogo que eu vi, que foi um jogo das oitavas de final, que foi Rússia e Espanha. Jogaço. Esse jogo foi em Moscou,
no estádio Luzhniki, que foi palco da abertura e palco da final da Copa. E deu 1-1 o jogo, foi para a prorrogação e a Rússia ganhou nos pênaltis da Espanha. Foi muito interessante, foi muito legal, porque era o jogo do time da casa. E aí tinha ali 90% do estádio era tomado por russos. 78.011 pessoas estavam no estádio. E foi um jogaço muito emocionante. E saindo do estádio, uma festa que tomou a rua de Moscou, foi até meia-noite aquela festa. O jogo foi de tarde e era buzinaço e bandeiraço nas ruas da cidade até meia-noite. Então, por conta disso, por toda essa atmosfera e por toda a festa que foi depois, eu classifico também como um dos melhores que eu fui na Copa, ao lado dessa derrota da Argentina. Modric que ainda ganhou o melhor do mundo em 2018, talvez pela atuação dele na Copa, que a Croácia Melhor foi da até a Copa, final. melhor do mundo, né? Bom, Thiago, agora um papo sobre o futebol. A gente teve agora há pouco, uma revelação do Mbappé numa entrevista que ele comenta um pouco sobre as seleções sul-americanas. Ele conta que o Brasil e a Argentina são grandes seleções, porém que eles não estão no páreo das seleções europeias. Na tua opinião, como é que o Brasil chega para essa Copa? Qual que é a posição do Brasil no ranking mundial das seleções de futebol? Acha que dá para se equivaler, para jogar de igual para igual, como diria o Jorge Jesus, de igual para igual com as seleções europeias? Os 3 favoritos, acho Não que pra aguento Copa. mais ouvir Jorge Jesus. Acho que os 3 favoritos, né? Um dos 3 favoritos, na minha opinião, né? Sem dúvida, Brasil e Argentina podem bater de frente com qualquer seleção europeia, não há dúvida nenhuma. O Mbappé fala sobre a competitividade, né, das seleções, porque hoje com a Liga das Nações é muito difícil o sul-americano conseguir agenda para disputar um amistoso, por exemplo, com a seleção de ponta europeia, né? A gente teve agora Argentina e Itália, mas também é um jogo que quase não conta porque a Itália está sem vaga para a Copa e não está com aquela motivação, A Itália está de né? férias, né? Isso. Está de férias até 2026. Então não tem muito cabimento, até porque o futebol americano ele sustenta, podemos dizer assim, metade da qualidade do futebol que se joga na Europa, né? Os principais times dependem de destaques sul-americanos, né? Qualquer grande time europeu hoje tem sul-americanos como destaque. Se pegar os finalistas da Champions League, os principais jogadores de cada time são, a maioria, sul-americanos e africanos, né? Então não tem muito cabimento a dizer que as seleções não teriam chance, por exemplo, porque lá nos 90 minutos vai se decidir a qualidade de cada um, e isso o Brasil e a Argentina tem de sobra. Até o Uruguai mesmo pode surpreender, montando ali um bom esquema, pode surpreender também e fazer uma boa campanha na Copa. Na final, Então, desculpa, não, é que na final, tu nem tu falou do grande número de brasileiros e sul-americanos. Na final, essa que teve Liverpool e Real Madrid, o maior número de jogadores era brasileiro. Brasileiro. De titular. Exatamente. Então você vê que realmente o Brasil ainda é celeiro para o futebol europeu, né? E o Mbappé sabe bem disso, né? São colegas dele lá no PSG também. Mas eu acho que ele estava meio que tentando dar uma exaltada aí na seleção francesa, né? Porque ficou um pouquinho esquecida, talvez, nas casas de apostas, não sei, porque não decolou tanto no ranking da FIFA, né? E tem lá o Brasil na ponta, tem a Bélgica também ali em segundo, enfim. Eu creio que foi mais para tentar dar uma exaltada, digamos assim, e tentar dar tirar um pouquinho da polêmica do fato de ele não ter ido para o Real Madrid. Ele quis chamar a atenção também para algum outro assunto, e por isso pode ter falado isso. Mas, de fato, discordo dessa posição. Acho que o Brasil e a Argentina estão, junto com as 5 ou 6 melhores europeias, entre os favoritos para a Copa. E, bom, falando agora também uma comparação entre sul-americanos e europeus, a parte da torcida. A torcida daqui comparada à torcida dos clubes, ou agora principalmente seleções europeias. Como é que tu viu a tua experiência nas 2 Copas? Se a gente cantava mais, como é que era? A situação era mais barulhenta, era uma loucuragem maior
as sul-americanas em si, A gente não teve só o Brasil. A gente teve aqui- lá na Rússia o movimento verde e amarelo, né? Que a gente tem relatos do Fred, do canal Desimpedidos do YouTube, que ele comenta um pouco sobre as experiências dele na Copa, que o movimento verde e amarelo na torcida brasileira atrás do gol era sempre uma gritaria, uma festa aos 90 minutos de jogo. Ele olhava, comparava com as outras torcidas das outras seleções e eles, saiu o gol, comemorava assim como um gol, mas era mais calmo. Na tua visão de dentro, era assim mesmo? Sim, com certeza. O europeu ele vê o jogo de uma forma diferente. Sem dúvida, o sul-americano é muito mais efusivo na hora de torcer, até pela paixão mesmo que tem pelo futebol, né? O brasileiro, o argentino, o colombiano, o uruguaio, o peruano, são sempre muito mais efusivos na hora de torcer. Gritam mais, torcem mais que o europeu. Alguns europeus também se exaltam, mas são poucos, né? Não é a coletividade. Sem dúvida alguma, nos jogos que eu fui, a torcida que eu mais vi gritar foi a torcida da Argentina, né? Porque eles fazem aquela torcida que eles costumam fazer nos estádios de lá mesmo, né? No Monumental de Núñez, na Bombonera, enfim. O estádio da Rússia vira uma bomboneira com a Argentina jogando. Não tem jeito. E a torcida brasileira também fez um papel bem legal. Como eu disse para vocês, no jogo Brasil e Sérvia, ninguém queria sair do estádio, né? Todo mundo fazendo festa, enfim. E é isso mesmo que acontece. O brasileiro, o sul-americano em si se envolve muito mais com a partida, podemos dizer assim. Ele se envolve muito mais. Enquanto que o europeu vai lá para ver um espetáculo, né? E o sul-americano vai lá para torcer mesmo pela sua seleção. Essa é uma diferença bem, bem básica. Tiago, chegando agora à parte final da nossa conversa, eu não vou te perguntar se o Brasil vai ser hexa, mas vou fazer contigo o simulador do UOL da Copa, já que tu, como a gente falou, é um especialista em Copa do Mundo. A gente já fez aqui e, obviamente, a gente colocou o Brasil como campeão. Mas eu vou te perguntar e a gente faz rapidinho aqui. No grupo A, grupo 1, né? Grupo A, tem Catar, Equador, Senegal e Holanda. Quer que passe primeiro e quer que passe segundo? Bom, essas apostas a gente acaba, às vezes, errando porque a gente nunca conta com a zebra, né? Provavelmente. A gente nunca aposta na zebra, Eu né? falei a mesma coisa quando a gente fez aqui. E sempre acaba tendo alguma zebrinha, né? Quem é que ia colocar a Croácia na final em 2018? Ninguém, né? A Rússia também chegando fortíssima nas quartas, né? Pois é, só caiu nos pênaltis nas quartas. Mas enfim, vamos colocar aí Holanda em primeiro. Aí entre o Catar, eu acho que não tem muita chance não, gente. Mesmo sendo o time da casa. O time da casa geralmente ele se supera, né, nas Copas, mas eu acho que pro Catar não vai ter jeito não. Então entre Senegal e Equador em segundo, vamos ver. Senegal tem o Mané. Equador, bom, o Equador tá até na justiça agora, né? Acho que a FIFA ainda não decidiu se vai ou não para a Copa, né? Mas mesmo assim, tem muita força física o time do Equador, mas Senegal tem Mané e Mendy. Então eu vou colocar Senegal em segundo. Holanda e Senegal. Grupo Concordamos. B. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e aí quem vem lá da repescagem? Repescagem. Repescagem da Europa, Os que playoffs. é País de Gales ou Escócia, eu acredito, né? A Ucrânia ganhou da Escócia. A Ucrânia ganhou da Escócia. Então a Ucrânia vai disputar com o País de Gales essa última vaga. A Ucrânia é forte, a Ucrânia tem um bom time, Inglaterra também. Inglaterra eu acho que vai em primeiro. Inglaterra vem em primeiro porque realmente tem um time bom, embora não seja um time muito, muito incisivo, digamos assim, é um time tímido, eu diria assim. Podia ir melhor pela qualidade que tem os jogadores. Alexander-Arnold, enfim, tem um time muito bom. O Harry Kane, que adora bater em seleção pequena. Kane, né? Mas eu colocaria então Inglaterra em primeiro. Estados Unidos vem em baixa, não conseguiu ganhar nem a eliminatórias da CONCACAF, o Canadá ficou em primeiro. Então, eu acho que eu vou colocar, se entrar a Ucrânia, eu coloco a Ucrânia em segundo. Mas se entrar País de Gales, aí talvez Estados Unidos em segundo. Mas vamos colocar a seleção europeia em segundo, Inglaterra e a outra seleção europeia. Feito. Agora o grupo C. Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Podia deixar a Argentina de fora, o México e Polônia passando, quem sabe. Rapaz, aí vai ser legal também. Não achar ruim não. Mas México e Polônia.
O México também foi mal na eliminatória da CONCACAF, ficou em terceiro. Polônia eliminou a Suécia na repescagem da Europa. Suécia de Ibra, né? Isso, foi o duelo, né? Ibra contra Lewandowski. Então vamos colocar aí Argentina e Polônia. Vamos colocar Argentina e Polônia. Argentina e Polônia. O grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e a repescagem 1, que eu não me lembro quem é, se alguém lembrar. Repescagem 1, eu acho que é Peru e Nova Zelândia. Isso, Pode que ser. a Oceania tem a vaga, não tem vaga direta. Agora eu não lembro se é Peru e Nova Zelândia ou se é o da Austrália e Emirados Árabes contra o da CONCACAF. Acredito que seja Peru. É, Peru e Nova Zelândia. também. Peru vai ganhar da Nova Zelândia, né, gente? Ganhar também. Então vamos se respeitar. França tem um bom time, excelente time. Dinamarca tem um bom time. É quase o mesmo grupo da Copa de 18. Exato. Eles estavam, né? Então, aquela vez deu França e Dinamarca, eu acho que dessa vez vai dar também. França e Dinamarca. França e Dinamarca, então. Agora o grupo E, talvez esse seja o mais poupa-tempo de todos, porque tem Espanha, Alemanha, Japão, repescagem 2, que me perdoem, mas eu também não lembro quem é. É a outra, né? É a Ásia contra a CONCACAF. Na Ásia falta definir a Austrália e Emirados Árabes, e a CONCACAF eu acho que é Panamá. Se não me engano é Panamá. Não vou lembrar agora se é Panamá ou se é Honduras. Mas enfim. Creio. Aí não tem dúvida, né, gente? Páreo corrido. Só Espanha ou Alemanha em primeiro, qual das duas? Espanha ou Alemanha em primeiro. Aí a disputa é dura. Confronto direto, né? Espanha e Alemanha. Alemanha. Vamos colocar a Alemanha primeiro. Alemanha em primeiro, Espanha. Grupo F. Esse é um grupo que o segundo lugar desse grupo vai ser bem brigado, que é Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Eu acredito que o segundo lugar desse grupo vai ser bem disputado. Vai sim. Bélgica é páreo corrido também. Agora, entre Croácia, Marrocos e Canadá, olha, eu não duvido o Canadá surpreender e tirar ponto dos outros times, viu? Pois é. Porque eu vi alguns jogos do Canadá e é um time ajeitadinho. Bem ajeitadinho. Ganhou os Estados Unidos assim, com o pé nas costas. Afonso Davis. 2-0, tranquilo. Afonso Davis, Jonathan Estados Unidos David. completinho. Sem o Davis. Sem o Davis. Estados Unidos completinho, com o Serginho Deste, com o Pulisic, atacante do né? Chelsea, Pulisic. que é o Pulisic. Então, mas também é dureza apostar minhas fichas no Canadá, né, gente? Pois Eu não colocaria minha mão no fogo pelo Canadá. Na nossa simulação, o Canadá, se não me engano, o Canadá passou. Eu coloquei o Canadá. Porque o Lucas colocou o Canadá, ele acreditou na zebra, mas a gente tem ali Canadá, Marrocos e Croácia. Às vezes a gente tem que acreditar na zebra, né? É verdade. A zebra acontece, gente. Canadá tem esses dois, o Davis e o David, o Marrocos tem o Hakimi e o Ziyech, a Croácia... Quem é que não vai pra... o Ziyech que não vai pra Copa. Ziyech não vai pra Copa. Não vai pra Copa. Certo. E a Croácia aí, bom, a gente viu em 2018, né? Mas se a gente considerar que o raio não vai cair de novo, eu vou botar aí Bélgica e Canadá. Olha aí. Bélgica e Canadá. Grupo G. Esse também o primeiro é poupa-tempo, que provavelmente seja o Brasil. Sérvia, Suíça ou Camarões em segundo. Rapaz, não estou confiando muito nos africanos esse ano, não. Vou colocar entre Sérvia e Suíça. Confronto direto. Acho que dessa vez vai a Suíça. Brasil e Dessa vez vai Suíça. a Suíça. E o último grupo, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Um grupo também que provavelmente seja bem disputado. É verdade. Nós vamos botar aí Uruguai e Portugal. Uruguai em primeiro? Sim. Bom, vamos lá. Agora oitavas. Vamos rapidinho aqui. Holanda e aí Ucrânia ou País de Gales. Holanda. Argentina e Dinamarca. Bom jogo.
Dinamarca, né? Podia, né? Bem que podia, né? Argentina e Dinamarca. Dinamarca tem um bom time, chegou na semi da última Euro. Mas a Argentina vai muito forte esse ano, eu acho. Alemanha ou Canadá? Aí já não vai dar pra zebra. Não dá mais. Brasil e Portugal. Eita, jogaço, hein? Já pensou se dá? Dá Brasil, Vai né? dar Brasil, vai dar Brasil. Inglaterra e Senegal. Esse foi, eu acho que, meu último africano. Da Inglaterra. Inglaterra. França e Polônia. Acho que vai ter que ser na França. França não perde, não. França não vai cair nas oitavas, não. Agora, talvez o mais equilibrado de todos, Bélgica ou Espanha. Espanha. Vou na Espanha. Porque a geração belga já está 4 anos mais velha, não renovou nada. Já foi a geração. Uruguai ou Suíça. O último jogo das oitavas. Uruguai. Bom, agora as quartas. Holanda e Argentina. Aí o bicho pega. Criança chora, mas não ouve. Argentina, Holanda. Olha aí. A Argentina já foi. Alemanha e Brasil. Ai, que dor. Nas quartas, gente? Nas quartas. Nossa Senhora. Não tinha estudado as tabelas de vez. Vou apostar no Brasil, mas é mais no coração mesmo. Só uns 3-0 tá bom. Tem que ir sempre no coração. Inglaterra e França. Jogão. Isso, agora é só a cobra criada. Inglaterra e França, a França é melhor. França. Espanha e Uruguai. Equilibradíssimo. Mas eu acho que da Espanha. E agora a semifinal, Holanda e Brasil. Brasil, vingar em 2014. E aí França ou Espanha? A França é bem melhor que a Espanha. Meu ver, é bem melhor. E agora a final, Brasil ou França? Brasil e França. A França já fez o que tinha que fazer, né? Já deu. Em 2018 é Brasil. Brasil Hexa. Brasil hexacampeão. Muito bem. Praticamente foi a mesma coisa que nós fizemos também. O final foi bem parecido, né? Brasil e Holanda, Brasil e França. Thiago, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi muito legal a entrevista, foi muito bom conhecer essa história um pouco mais de perto, assim, e entender tanto dessa cultura e da Copa do Mundo também, né? Então eu te agradeço de coração mesmo por toda essa tua história que tu contou aqui pra nós. Valeu, eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês. E agora, direto ao ponto. No último final de semana, a Associação Santamariense de Esportes Náuticos participou da segunda etapa do estadual da modalidade canoagem em Estrela. No sábado, na canoagem velocidade, os atletas de Santa Maria conquistaram 14 medalhas. Já no domingo, no canoa havaiana, o feminino ficou com o ouro e o masculino e o misto com a prata. Agora sobre o Brasileirão Feminino, as gurias gaúchas entraram em campo pela rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro. O Internacional venceu o Real Brasília por 2-1. Já o Grêmio perdeu para o Flamengo por 2-0. E na próxima rodada temos Grenal, no domingo às 11 da manhã. As gremistas ocupam a 9ª colocação e as coloradas estão em 3º lugar do campeonato. E agora, estadual sub-20, o Rio Grandense venceu a equipe do Elite por 1-0. No campeonato estadual, com gol de Leonardo Rocha. E agora o clube soma 9 pontos e está na 6ª posição da tabela. E seguindo no futebol em Santa Maria, mas dessa vez na divisão de acesso, o Internacional de Santa Maria empatou em casa por 1-1. Nesta quarta-feira, com o Lajadense, não depende mais de si para se classificar para a próxima fase. O clube agora está na 5ª posição com 14 pontos. O Avenida está em 4º e tem 17. Só restam mais 3 rodadas para acabar essa primeira fase. E agora, uma joia direto de Santa Maria que vai desembarcar no Grêmio. Ana Júlia Gaspar Doleski, de 12 anos, revelada no Novo Horizonte, aqui de Santa Maria, está integrada às categorias de base da equipe do Grêmio. A atleta se apresentou na última semana e jogará pelo time sub-15 do Tricolor. E agora, só passando a rodada do Brasileirão Série A e Série B, o Bragantino joga contra o Inter no domingo às 7 horas, o Juventude recebe o Fluminense no domingo às 11 horas, o Inter ocupa a 12ª colocação e o Juventude a 19ª, perigoso aí pro Juventude. Já na Série B, hoje, quinta-feira,
Vasco e Grêmio, um dos clássicos do Campeonato Brasileiro, se enfrentando, infelizmente, na Série B. O Grêmio ocupa a 5ª posição. E também nesta quinta-feira teve amistoso pré-Copa do Brasil. Brasil 5, Coreia do Sul 1. E este foi mais um Titular da Rede, na Rádio Web FN, no Spotify e em breve no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badi. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion.